perspectiva é uma habilidade na arte que é um bagulho bem difícil de se dominar. Tem muito estudo, muita técnica envolvida, e estudar ela dentro da ilustração é uma jornada que combina a técnica, observação e também a sua criatividade. E é um processo que transforma a maneira como você enxerga o mundo e o representa na folha de papel. Ou, no caso para ilustradores digitais como eu, na sua tela. Eu comecei a ver mais sobre o assunto, é uma coisa que eu sempre quis estudar um pouco mais, porém eu não vou mentir, eu tenho um pouquinho de medo de estudar essa coisa. Parece um bicho de 7 cabeças. Mas eu decidi me desafiar. Eu tenho uma ilustração que, olha, se eu tivesse pelo menos tentado aplicar a perspectiva, eu acho que já teria ficado muito melhor. Mas meio que não é isso que aconteceu, né? É essa arte aqui. Eu juro que eu queria fazer alguma coisa boa. Mas vamos ver se no vídeo de hoje eu mudo isso. Eu sou a Madu e te convido a embarcar nesse desafio comigo. Bom, eu creio que não é surpresa pra ninguém que a ilustração é uma forma de comunicação visual, que utiliza imagens para transmitir ideias, contar histórias ou até mesmo explicar conceitos. Ela pode ser encontrada em livros, revistas, publicidade, animações e muito mais. Eu, sendo uma boa designer, entendo muito bem disso. Transmitir ideias e conceitos através de uma arte, não necessariamente com algum personagem, mas talvez uma arte de uma peça gráfica, tem que transmitir alguma coisa, e algo que tenha a ver com o projeto que você está fazendo. E no meio de desenho, estudar ilustração envolve o desenvolvimento de habilidades, como desenho, composição, uso de cores e os estilos variados. Cada um tem o seu, eu já encontrei o meu, você encontrou o seu. Mas não fique preocupado, porque uma hora você vai encontrar. Tenha fé no seu processo, jovem gafanhoto. A ilustração vai além de simplesmente desenhar bem. Se não tiver um conceito ou uma história pra contar, acaba só sendo desenho bonitinho, bonito. E é só isso mesmo. Desenhar e ilustrar, na maioria das vezes, trata-se de você comunicar ideias, visualmente, né? Para desenvolver essa habilidade, é essencial que você pratique diariamente. Manter um sketchbook, desenhar regularmente, ajuda a aprimorar o traço e a criatividade. Ou talvez tenha um aplicativo de desenho no seu tablet ou computador e manter esses arquivos sempre com você. Estudar referências, observar o trabalho de outros artistas ou o mundo ao seu redor, porque isso enriquece muito o seu repertório. Cara, como é que você vai desenhar um passarinho canário se você não sabe como é um canário, não é mesmo? Mesmo que você observe só pela tela do computador ou do seu celular, já vai te ajudar pra caramba. Experimentar materiais novos, né? Explorar diferentes ferramentas, como lápis, tintas, ou no caso de mídias digitais, você usar uma plataforma nova, usar pincéis novos e ampliar suas possibilidades expressivas, porque isso vai te ajudar pra caramba. É um desafio? É difícil? Sai da zona de conforto? Sai. Mas você não é moleque, você vai fazer isso. E outra coisa é desenvolver um estilo próprio. Com tempo, com prática, você vai encontrar uma linguagem visual única. Um estilo que alguém vai olhar e falar: rapaz, isso aqui é do fulano de tal. Isso vai refletir sua personalidade artística. E olha, se eu cheguei lá, você também consegue. E olha, não quer dizer que eu cheguei lá que eu não possa aprimorar eles, não é mesmo? Então estudar sempre é muito bom. E falando em estudos, eu não estudei suficiente para ser craque em perspectiva, ou pelo menos ter uma ampla experiência. Mas eu acho que posso trabalhar com o que já sei. E quem sabe daqui uns 2 ou até um pouquinho mais de anos à frente, eu não volto nesse mesmo desenho pra gente ver o quanto eu evoluí. Talvez ano que vem, quem sabe. Eu acabei pegando uma dica ou outra no canal do Guilherme Freitas, o guru da arte, do canal Brush Rush. Também algumas dicas muito boas do canal Léo MK, que é um estilo de vídeo que, cara, eu gosto muito. O Léo é muito bom no que ele faz e o editor dele tá de parabéns, tá? Esses dois têm um ótimo senso de humor. Mas claro, só dicas não vão te aprofundar no assunto. Você tem que ser introduzido à perspectiva. Ela não substitui o estudo do assunto, beleza? Ter dicas, pegar uma dica ou outra,
legal. Mas para você entender o que está sendo aplicado no assunto que está sendo abordado, você tem que estudar. Não tem para onde correr. E falando um pouco dela, a perigosa bandida perspectiva, ela é muito fundamental se você quiser criar ilusão de profundidade ou volume nos seus desenhos bidimensionais. Dominar os seus princípios permite representar o mundo de forma bem mais realista e convincente, mesmo que você use um estilo cartoon. Os elementos chaves para começar a dominar a perspectiva incluem linha do horizonte. Essa linha representa o nível dos olhos do observador e ela serve como referência para você posicionar os objetos na cena que você está compondo. A segunda é o ponto de fuga. É o ponto na linha do horizonte para a qual as linhas paralelas vão convergir. No finalzinho vem um negocinho, criando a sensação de profundidade. Tá aqui um exemplo para você na tela. Linhas de fuga são as linhas que dirigem ao ponto de fuga, guiando a estrutura dos objetos no espaço. Se só com a explicação não ficou bom, toma aí mais um exemplo na tela. Olha, existem diferentes tipos de perspectiva, tá? Perspectiva não é só perspectiva, põe perspectiva. Tá, e aí, fio? Que tipo de perspectiva você tá querendo? Quase derrubei água no meu teclado agora, eu quase... Meu Deus do céu, eu quase ferrei com tudo. Perspectiva de um ponto. É ideal para cenas frontais, onde as linhas convergem para um único ponto de fuga. Novamente, toma aí, na sua cara, um exemplo. Pá! Perspectiva de 2 pontos, usada para representar objetos de ângulo e rapaz, mas que alarme mais safado, com 2 direções principais convergindo para 2 pontos de fuga distintos. Perspectiva de 3 pontos, aplicada em vistas mais dramáticas. Por exemplo, de cima para baixo, adicionando um terceiro ponto de fuga para altura. Estudar perspectiva também desenvolve a capacidade de visualizar objetos em 3 dimensões, mesmo que você veja ela em uma foto. Isso é foda pra caralho! Essencial para desenhar de imaginação e criar composições mais dinâmicas. Quando você combina as habilidades de ilustração com o domínio da perspectiva, resulta em desenhos mais expressivos, mais realistas, mesmo que o estilo não seja a proposta de ser realista. Não sei se eu consegui transmitir o que eu queria dizer. Eu quis dizer que mesmo o estilo não sendo realista, se você souber aplicar esses fundamentos, você vai trazer um pouco mais de realismo pro seu desenho. Deu pra entender agora? Meu Deus do céu, eu sou muito ruim com isso. Quando você aplica a perspectiva de forma correta, você vai conseguir guiar o olhar do seu espectador, do teu público, criar atmosferas envolventes e dar vida para suas ideias. Essa é a função de um ilustrador, tá ligado? E é exatamente isso que eu estou buscando trazer aqui agora. Porém, não é uma tarefa simples, eu tenho que ser sincera para vocês. Para alguém que está se aprofundando agora no assunto, mesmo que eu já tenha visto outras vezes, eu sei algo bem rasamente, então é meio complicado, mas eu acredito que eu posso iniciar com esse desafio, com o que eu já sei, e trazer esse desenho de novo no futuro pra vermos o quanto eu evoluí. E rapaziada, eu tô aqui me comprometendo com vocês, eu vou melhorar esse desenho cada vez mais. E é aquele negócio, rapaziada, estudar ilustração e perspectiva e qualquer outra coisa do seu interesse é um processo contínuo de aprendizado. E de descoberta, a gente sempre aprende coisas novas, sempre descobre coisas novas. E com dedicação, com prática, você vai desenvolver habilidades que vão te permitir expressar suas ideias de formas cada vez mais eficazes e criativas nos seus desenhos. Confia em mim, confia na palavra da mãe, eu sei o que eu tô falando. Lembre-se de que cada traço é um passo em direção à maestria artística. A única coisa que você não pode fazer, meu parceiro, é desistir. Em relação a esse desenho, eu vou abrir o coração pra vocês aqui. Eu adoro terror. E eu também amo muito animais. Principalmente leões. Eu não sei o que eu tenho com leões. É o meu animal favorito. Eu até tatuei um no meu braço. Eu amo leões. E basicamente esse desenho, a primeira versão dela, na verdade, é basicamente uma menina que tem orelhinhas de leão fugindo da sua versão maligna. Eu não sei se eu consegui transparecer exatamente essa ideia no segundo desenho, porque no segundo desenho parece mais que é um monstro aleatório que tá seguindo a guria. No primeiro eu acho que mostra um pouco mais dessa
transparência da minha ideia, de que é o lado maligno da personagem que tá perseguindo ela. Mas a ideia geral de ter um monstro procurando a garotinha, eu acho que foi bem aplicado aqui. E o ponto primordial desse vídeo, que é a perspectiva, por mais que não tenha sido lá essas coisas, a coisa mais fantástica do mundo, eu acho que eu consegui fazer de uma forma que ficou bacana. Eu usei uma dica do meu guru, Guilherme Freitas, de usar uma imagem de referência para poder traçar as linhas da profundidade da imagem. No caso dele, ele fez um vídeo usando uma foto que ele tirou. Eu usei a IA. Cara, a IA tá me infernizando, então vou usar essa porra pra poder me ajudar nas minhas composições, meu parceiro. Vai ser ferramenta mesmo. Eu utilizei ali uma imagem de IA, eu acho que vocês viram isso no início, do fundo, e tracei as linhas da perspectiva. Não é o ideal pra você usar para sempre, né, caso você queira evoluir como ilustrador, mas pra começar, é interessante que você vai começar a entender como é que funciona as linhas do horizonte, os pontos de fuga. Você vai começar a entender se você utilizar fotos e começar a mapear elas na imagem, tá ligado? Eu usei dessa forma, e aí eu comecei a compor o desenho, mais ou menos com a mesma ideia da imagem que eu gerei com uma inteligência artificial, a mesma composição de cor, eu usei até a mesma cor de carro, tá ligado? Uma coisa diferente que não tem no primeiro, que tem no primeiro desenho, na verdade, que não tem nesse, são vários carros, né? Eu fiz no estacionamento a primeira versão. Essa daqui eu fiz numa estrada, uma pista que vai reto e um carro tá estacionado perto da calçada. Eu gostei muito mais dessa composição porque eu também não me arrisquei muito em desenhar outros carros, né? Eu achei que eu não ia dar conta e ia acabar estragando o desenho. Então eu simplifiquei. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto. Porque às vezes, menos é mais, cara. E olha só, não tá muito bem acabado, tenho que admitir. Não tá lá essas coisas de renderização. Eu poderia ter melhorado um pouco mais, ter me empenhado um pouco mais nessa parte de renderizar. Mas o foco do vídeo, que é a perspectiva, eu acho que ficou bacana. Eu acho que seria interessante mostrar esse processo. Eu desenhando, no momento em que eu tô falando com vocês, não sei o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa ideia. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô com a minha tela transmitindo pra vocês em tempo real, entre aspas, né? Porque não vai ser em live, mas em tempo real ali. Enquanto eu tô falando, eu tô desenhando com vocês. Igual o Guilherme faz nos quadros dele de desenhando de cabeça. O que vocês acham? Vocês gostam dessa ideia? Deixa aí nos comentários. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu de ver até onde eu cheguei estudando as coisas que eu mais gosto nessa vida, que é desenhar. Ou melhor, eu gosto muito de arte no geral. Eu gosto de artesanato, eu gosto de escultura, mas a porta de entrada pra arte pra mim foi o desenho, foi ilustrar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e peço pra vocês se inscreverem e deixarem o seu like aqui nesse vídeo, cara. E vai me ajudar muito você comentar, claro. Dá uma dica, falar o que você achou do desenho. Sinta-se à vontade pra compartilhar comigo, que eu vou ler com todo o carinho do mundo. Eu vou ficando por aqui, um rugido carinhoso pra vocês, meus leõezinhos, que logo não vão ser mais leõezinhos, porque eu mudei o personagem, eu criei um personagem pra esse canal. E choquem, não é um leão, apesar de ser o meu felino favorito, não vai ser um leão. Então, aguardem os próximos vídeos pra você conhecer essa personagem nova. Até a próxima e tchau!